Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus, muito boa tarde. Estamos chegando com mais um programa inédito para você aqui de Ribeirão Preto, de Sertãozinho, de Bonfim Paulista, das redes sociais, do Facebook. Quero mandar um abraço especial para você que me acompanha sempre em nosso site, o advjus.net. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo a doutora Cláudia e o doutor Ricardo Dosso. A doutora Cláudia Schallenmiller é advogada de nacionalidade brasileira e alemã, mestre e doutora em Direito pela Universidade Freiburg e professora associada na Universidade Heidelberg, cientista convidada da Universidade de Frankfurt. O doutor Ricardo Dosso, nosso colega também, é mestre em Direito pela Unesp. Ele é meu colega advogado e atua principalmente na área do direito empresarial. A nossa pauta de hoje: o off-consul e a advocacia globalizada. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutora Cláudia, muito prazer em te receber, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Tá certo. Uma boa tarde também para o senhor, viu, doutor Ricardo? Muito obrigado pela presença, o senhor já é nosso colega aqui, já esteve aqui conosco no ADV Jus, muito obrigado pela sua presença, viu, doutor? Boa tarde, doutor Marco, o prazer é todo meu de estar aqui. Tá certo. Doutora Cláudia, com a globalização e a expansão dos negócios, né, e serviços, que hoje estão além fronteiras, né? Apenas o conhecimento de um idioma não é o suficiente para que tenha aí êxito em negócios entre nações e entre países, não é isso, doutora? Com certeza. A internacionalização dos negócios exige uma especialização muito maior no âmbito jurídico e não só no direito, como também uma especialização intercultural, se fazer negócios internacionais. Então, é exatamente com esse propósito que surgiu a nossa parceria do Ricardo Dosso e minha, eu como off-counsel no escritório do Ricardo Dosso, no intuito de se iniciar a oferta de uma consultoria especializada além das fronteiras nacionais. É, certo. Doutor Ricardo, atualmente, né, em busca dos negócios, as empresas, praticamente, como a gente já falou aqui, já extrapolaram fronteiras, né? E por isso mesmo necessitam de um suporte especial, não é isso? Sem dúvida. Hoje o jogo dos negócios está cada vez mais complexo, sem fronteiras, né? O mundo hoje ficou muito menor, né? As pessoas se comunicam e interagem muito mais facilmente hoje com a internet, com veículos de comunicação, até com facilidade de transporte aéreo para todo mundo. Então, essa é a nossa visão. Embora a advocacia seja um serviço nacional, nós temos aqui a subsunção à nossa entidade, que é a OAB, na Alemanha existe também a entidade correspondente lá. Mas nós queremos ter uma visão global dos negócios e é daí uma afinidade do nosso escritório com a Cláudia e que motivou essa parceria. Certo. Doutora Cláudia, agora, normalmente aquelas pessoas que imaginam ou elas querem se arriscar, né, no mundo dos negócios, no âmbito internacional, evidentemente que elas ficam expostas, né, um pouco expostas, justamente pela falta de conhecimento. Como que a pessoa ou a empresa, no caso, ela pode se precaver, doutora? Olha, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, ou a empresa, é se informar sobre a situação econômica do país onde ela quer investir, onde ela quer abrir um negócio e, da mesma forma, quais são os requisitos para que tal coisa seja feita. Por exemplo, qual que é o mínimo de investimento necessário para se fundar uma sociedade, ou quais são os tratados de impostos que existem entre os dois países, que tipo de sociedade corresponde, por exemplo, à empresa, à sociedade limitada ou etc., no país em que ela quer investir. Então, todas essas coisas são muito importantes como
os primeiros passos para se investir num país estrangeiro, né? As primeiras informações que a pessoa tem que saber. E, principalmente, talvez antes até de tudo isso, se o produto que ela quer vender ou que ela quer produzir, ou enfim, é interessante e existe um respaldo na empresa. O produto ou o serviço, né, doutor? Ou serviço, é isso mesmo. exatamente. Tá certo. Doutor Ricardo Doce, agora a gente, lógico, evidentemente que surgem desafios a serem enfrentados aí pelos empreendedores de uma maneira geral, né? Agora, a pessoa que quer atuar na área dos negócios internacionais, evidentemente que ele tem desafios a serem transpostos, né? Além de uma boa assessoria e tal, o que mais ele precisa para que sejam amainadas essas dificuldades? Eu acho que o acesso à informação especializada, de qualidade, é fundamental, né, doutor Marco? Qualquer pessoa que queira fazer um investimento, iniciar uma atividade, tem que estar bem orientada, como disse a doutora Cláudia aqui há pouco, né? E hoje, aspectos regulatórios, como a Cláudia disse, modelos societários, regimes tributários, isso tudo hoje é muito complexo e difícil para a gente ter um domínio de todos os regimes, de todas as situações possíveis, né? Daí a importância de uma adequada assessoria em qualquer lugar do mundo. Sem uma boa assessoria, tudo se complica, não é isso, doutora Cláudia? Agora já podemos afirmar que, apesar da necessidade, né, de um aconselhamento, né, na área, principalmente aí do direito empresarial, essa pergunta, inclusive, ela é uma pergunta mútua, já existe uma conscientização da necessidade desse aconselhamento, doutora? Com certeza, com certeza. Se o senhor olhar em escritórios de São Paulo, ou escritórios mesmo da Alemanha, ou escritórios americanos, escritórios europeus em geral, de grandes cidades, grandes escritórios, tem esse tipo de consultoria, esse tipo de off-counsel, que é um consultor externo que fica à disposição para assuntos de especialidade dele, ou seja, especialidade não do direito interno do país. E agora nós tivemos a sensação de que no interior existe também um campo para isso. Ribeirão Preto é uma cidade que está crescendo, é uma cidade economicamente importante no país, e isso que existe em grandes centros, como em São Paulo e no Rio de Janeiro, existe também existe um campo para abranger esse setor aqui também. Ser explorado. O senhor comunga dessa ideia, doutor? Os brasileiros aqui já estão com essa abertura suficiente, que a doutora Cláudia falou, né, a respeito dessa necessidade? Acho que sim, os negócios estão crescendo e é natural que isso aconteça. É importante ressaltar disso até os ganhos culturais que a gente está tendo nessa parceria aqui, né? A Cláudia traz uma experiência de costumes europeus, alemães, e que isso enriquece muito o dia a dia do nosso escritório, por exemplo, né? Nós temos tido experiências e trocas de ideias, de informações muito interessantes. E eventuais clientes com certeza vão também poder usufruir desses conhecimentos, dessas informações, inclusive de nível cultural, não é isso? Sem dúvida, é verdade. É isso mesmo. Olha, meus amigos, eu quero chamar sua atenção, porque esta semana nós enviamos o nosso jornal eletrônico. Se você ainda não recebeu em seu mailing, por favor, entre em contato aqui com a gente, que nós vamos remetê-lo, ok? É o jornal eletrônico aqui do ADVJus. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo aqui rapidinho. Aguarde, por favor. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 39655158. Eficaz Imóveis, compra, venda, associação, incorporação e locação de imóveis urbanos e rurais. Equipe capacitada, infraestrutura completa e orientação técnica, jurídica e financeira. Parcerias para comercialização de imóveis para investidores e fundos de investimento. Temos compradores. Traga seu imóvel ou empresa para a Eficaz Imóveis. 13 de maio 1056, primeiro andar. Acesse imóveiseficaz.com.br. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito.
Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo a doutora Cláudia Schallenmiller e o doutor Ricardo Dosso. Doutora Cláudia, qual a principal diferença entre estrangeiros, né, do mundo dos negócios que querem concretizar negócios no Brasil e aqueles brasileiros de perfil empreendedor que querem justamente tentar o mundo dos negócios, por exemplo, na Alemanha? Talvez seja importante dizer que a principal diferença é que existe muito mais o caminho Alemanha-Brasil do que Brasil-Alemanha. Pela própria situação econômica da Alemanha e pelo fato de que no Brasil a produção talvez de produtos industriais seja mais barata e, enfim, todos esses aspectos contam para que o caminho de negócios seja mais Alemanha-Brasil do que Brasil-Alemanha. Mesmo assim, existem investimentos brasileiros na Alemanha e eu acho que o perfil de quem quer investir na Alemanha brasileiros que querem investir na Alemanha se relaciona muito ao setor de produtos e também de produção, menos, mas também de produção. E os alemães que investem no Brasil investem em praticamente todos os setores, inclusive setores de serviços. A senhora acredita que aqui a nossa região também ela é um pouco carente de profissionais que possam oferecer esse tipo de trabalho no qual o senhor está engajado, doutor? Eu acho que sim. Acho que é uma oportunidade que até é um dos fatores que levou a essa nossa parceria, né? Acho que sim, doutor Marco. Algo que aconteceu que eu acho até não exatamente ligado a isso, mas essa crise mesmo no setor sucroenergético ensejou um movimento de concentração dessas empresas. Então, por exemplo, 20 anos atrás, o perfil do usineiro, do dono de usina era familiar, né? As empresas eram familiares. Hoje já há uma concentração muito grande de alguns grupos estrangeiros controlando grandes usinas ou grandes grupos de usinas aqui. Isso traz uma participação maior de estrangeiros aqui na nossa região e isso é enriquecedor, eu acho, culturalmente, inclusive, em matéria de costumes de negócios. Isso cada vez mais vai exigir profissionais antenados e conectados com esses novos costumes e com uma maneira mais sofisticada de fazer negócios. Doutora, nesse mesmo viés aí, quais são as principais diferenças do consumidor desse tipo de prestação de serviço que está na Alemanha e o mesmo perfil que está aqui no Brasil? Quais são as diferenças de ambos? Olha, eu acho que não existem tantas diferenças. Existem diferenças comportamentais, talvez, cada cultura é uma cultura, mas eu acho que os interesses são os mesmos e eu acho que interesses comerciais são os mesmos e o que existe é uma adaptação à maneira de negociar com cada tipo de cultura, com cada tipo de cliente. Então, por exemplo, uma coisa que me salta aos olhos na Alemanha se usa muito menos o telefone do que no Brasil. Muito menos. As coisas são feitas por e-mail. Praticamente exclusivamente por e-mail. Se você usa o telefone é usado com hora marcada. Então, você marca uma hora para falar no telefone com o seu cliente. Então, é uma diferença cultural que, se é bom ou ruim, eu acho que depende. Mas que você tem que saber que talvez o seu cliente alemão não quer ser ligado toda hora, que isso vai incomodá-lo, ao passo que o seu cliente brasileiro, estando na Alemanha, vai querer, talvez,
que você use o telefone, não que você lote a caixa dele de e-mails. Então, independentemente de um julgamento que é bom ou que é ruim, são coisas a serem constatadas e eu acho que essas são as diferenças. Quanto aos interesses, eu acho que os interesses são semelhantes. Na verdade, o que a doutora Cláudia, né, doutor Ricardo, ela está nos colocando é que, além do conhecimento, além da ética, além do respeito, além das leis, o que me pareceu que foi assim bem sublinhado é que é também necessário ter um pouco do conhecimento do convívio social, do comportamento social de cada nação com a qual o senhor vai tentar efetuar qualquer tipo de negociação. Acho que é por aí, não é, doutor? Eu acho que sim, né? Imagine nós aqui, qualquer um advogado que vai acompanhar um cliente para fazer um negócio na China. Ele tem que conhecer costumes mínimos, né, chineses, ou vai fazer um negócio num país muçulmano, por exemplo. Você tem que respeitar alguns aspectos fundamentais da cultura de cada local, até para viabilizar o seu trabalho, né? Então, isso é importantíssimo, sim. E é muito interessante, essas diferenças são muito interessantes, a gente conversa muito sobre isso e é muito bacana. Não dá para se fazer um julgamento de o que é melhor ou pior, ou certo ou errado, mas são características de cada cultura, de cada país. Né? Precisa parcimônia, né, doutor? E ir ajeitando, né, para usar um termo aqui, doutora Cláudia, ali de Minas, né? Ir ajeitando, não é isso? É isso mesmo. Intervalo pequenininho, voltamos já já. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. Eficaz Imóveis. Compra, venda, associação, incorporação e locação de imóveis urbanos e rurais. Equipe capacitada, infraestrutura completa e orientação técnica, jurídica e financeira. Parcerias para comercialização de imóveis para investidores e fundos de investimento. Temos compradores. Traga seu imóvel ou empresa para a Eficaz Imóveis. 13 de maio 1056, primeiro andar. Acesse imóveiseficaz.com.br. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Legal, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, recebendo a doutora Cláudia Schalem Miller e também o doutor Ricardo Dosso. Doutora Cláudia, quais são os tipos de oportunidades que podem surgir, né, para aqueles empresários ou não que já se habituaram, né, a solicitar o serviço de off-counsel? A atividade de off-counsel é uma atividade que complementa, por um lado, a oferta do Escritório Nacional. Então, os clientes do Escritório Nacional e clientes que precisem de uma consultoria estrangeira podem ter uma assessoria jurídica e também econômica, se querendo abrir um negócio ou fazer investimento no estrangeiro, ou mesmo se tiverem problemas na Alemanha, por exemplo, ou na Europa. Então, por um lado, uma complementação da oferta já iniciada, já existente no Brasil, um complemento desta oferta. E oportunidades que podem surgir, isso depende muito do ramo de cada cliente. Pode ser tanto um cliente que tenha um problema na Alemanha e que precisa ser resolvido, ou seja, a oportunidade dele já não é ele que faz, como pode ser um cliente que realmente tenha interesse em expandir os seus negócios, mesmo, por exemplo, nessa época de crise no Brasil, veja uma oportunidade melhor em outro país, que tenha um respaldo para investir em outro país. Então, existe um suporte jurídico nesse sentido. Doutor Ricardo,
Agora, por exemplo, vamos trazer um pouquinho aqui a brasa para a nossa sardinha, né? Para o lado da advocacia aqui no Brasil. Vamos supor, na questão dos serviços, né? Como que pode, vamos dizer assim, estreitar laços, né? Evidentemente que o senhor está aqui no Brasil, já tem a assessoria da doutora Cláudia, mas como que poderia, vamos supor, um outro colega que também é da nossa área, do ramo do direito, e que eventualmente ele tenha interesse em implementar, às vezes, negócios para clientes que já sejam da carteira do escritório dele. Como que pode auxiliar esse colega, doutor? Eu acho que ele pode buscar alianças internacionais nesse sentido. Há uma série de redes, por exemplo, de escritórios de advocacia internacionais que oferecem esse tipo de aliança, né? Ele não precisa ter necessariamente um profissional ali ligado diretamente a ele. Ele pode acessar ou via escritórios que já têm uma rede internacional ou essas alianças internacionais de escritórios que alcancem aquele serviço que ele precise. Pois não. Doutora Cláudia, agora fazer um parênteses aqui, né? O pessoal que também nos acompanha aí, pessoal que estão nas faculdades de direitos e tal, né? Que inclusive almejam concursos, às vezes concurso para magistratura e outros colegas que querem mesmo fazer aquele exame da OAB. Uma peculiaridade, na Alemanha, para sair da advocacia, para ir para a magistratura, não tem concurso, doutora Cláudia? Exatamente, mas existe antes uma formação com 2 exames finais que habilita o jurista. Na Alemanha se fala, um parênteses, na Alemanha se fala muito mais de jurista do que de advogado, promotor. Se alguém pergunta qual é a sua formação, a pessoa diz: eu sou jurista. E isso se deve ao fato de que o jurista, ele é formado para tudo. Então ele tem 5 anos de faculdade, aí ele faz um exame. Depois ele tem mais 2 anos de estágio prático, em que ele tem várias estações, passa por um escritório de advocacia, passa pela administração pública, passa pela promotoria, passa por um juízo civil. E depois também pode escolher uma estação, e depois desses 2 anos ele faz mais um exame. Então, o que se critica na formação alemã é que ela é muito demorada. E existe também um número muito menor de faculdades de direito do que no Brasil. Então, eu acho que essa alternativa seria talvez inviável aqui por uma falta de uniformidade entre as faculdades de direito. Além da questão cultural, né, doutor? Doutor Ricardo, agora, como aconselhar brasileiros, né, que eles estão aqui acostumados com o direito brasileiro, né, com as cláusulas contratuais normalmente inseridas num contrato brasileiro, e ele se depara lá com um contrato redigido, ainda que tenha todo o respaldo, né, redigido lá de acordo com a lei alemã, né? Como interpretar, como que pode ser, né? Que no Brasil o pessoal gosta sempre daquele jeitinho, né? Vamos ver, será que essa cláusula aqui eu posso... E, na verdade, lá não pode, né? O senhor acha que isso vamos dizer assim, um fator de complicação para, às vezes, uma empresa que quer manter um relacionamento de negócio? Tá. Talvez a Cláudia possa até falar melhor sobre esse assunto, mas o que rege essa matéria são as normas de direito internacional, né? De legislação aplicável e também de foro competente para apreciar aquela matéria em caso de um litígio oriundo de um contrato internacional desse. Mas é uma questão de aculturação aí, e empresas transnacionais ou que têm negócios em vários países, de alguma maneira elas já se precavem contra essas situações, né, doutor Marco? Então, qualquer multinacional que esteja aqui e vá negociar com interlocutores ou com pessoas brasileiras, com empresas brasileiras, ela está preparada para atuar sob as regras jurídicas brasileiras e perante os tribunais brasileiros ou arbitragem. E quando ela fizer negócios internacionais, ela vai tratar disso de acordo com o direito internacional. Sempre muito importante respeitar as cláusulas, né, doutor? Se eu posso complementar, eu acho que esse é exatamente o dia a dia de uma atividade internacional, uma atividade jurídica internacional. É exatamente adequar cláusulas contratuais
aos diferentes, ao cliente brasileiro e alemão e europeu ou de outro país. Esse é o dia a dia, saber as regras de direito internacional, as regras de direito interno, as regras do direito estrangeiro, os diferentes interesses que são também tão importantes ou mais do que as regras, mais não, porque as regras são fundamentais, e essa adequação é fundamental, porque os direitos é uma coisa inerente ao direito, né? Os direitos são diferentes. Doutor Ricardo, a melhor coisa é ter realmente um profissional capacitado para representar os interesses, no caso do que a gente está falando aqui, de querer investir no mundo dos negócios, né? no ramo internacional. Uma boa assessoria, acho que é o principal, não é isso, doutor? É fundamental, é importante, é muito importante mesmo. É isso mesmo. Doutor Ricardo Doce, nós chegamos no finalzinho do nosso programa. Eu quero te agradecer imensamente por ter participado conosco aqui de mais um ADVJus. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, doutor Marco. É sempre um prazer vir aqui para bater papo, trocar ideias e parabéns pelo programa. Reitero meus agradecimentos à senhora, fiquei imensamente feliz de conhecer, viu? E fiquei também muito contente da sua participação conosco aqui hoje em nosso programa. Muito obrigado, doutora Cláudia. Foi um prazer, muito obrigada pelo convite e estamos sempre à disposição. E parabéns também por essa iniciativa de ter uma plataforma assim, jornalística, em Ribeirão Preto. Tá certo, muito obrigado. Meus amigos, olha, você pode novamente ver esse programa com a doutora Cláudia e o doutor Ricardo. É só você acessar o nosso site, é www.advjus.net. Acesse. Nós vamos ficando por aqui. Desejo a você uma excelente tarde de domingo. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.